Eu acho que eu sou contra criar regras específicas para qualquer GP do calendário, exceto o GP de Mônaco. Porque o GP de Mônaco também é um GP muito específico. Então, no caso de Mônaco especificamente, eu sou a favor dessa regra. Eu disse também, eu não acho que vai ser algo que vai mudar a qualidade da corrida. O GP de Mônaco não vai virar a oitava maravilha do mundo, porque agora tem duas paradas obrigatórias. Eu acho que tende a ser um GP ainda parado, um GP com poucas alternativas, mas eu acho que é uma tentativa válida. O pessoal estava preocupado que não tem ultrapassagem no GP de Mônaco. A Mari aí no chat falou pra gente aqui, lembrou pra gente que desde 1996 não tem uma ultrapassagem valendo a primeira colocação no GP de Mônaco, tá bom? Então, a Fórmula 1 FIA inventou uma nova regra. 2 paradas de pit stop obrigatórias, independente do que aconteça, 2 paradas são obrigatórias. Por que eles inventaram isso? Né? Primeiro, porque como não tem ultrapassagem em pista, o pit stop é a única maneira de rolar trocas de posições, né? Então, eles colocaram um pit stop a mais para dar uma chance a mais para todo mundo de conseguir ganhar uma posição ali em pista. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, muito provavelmente, a corrida do ano passado influenciou demais nessa decisão de criar as 2 paradas obrigatórias. Por quê? Se vocês lembrarem o que aconteceu, o Leclerc ele acabou vencendo a corrida e foi uma corrida que não teve janela de pit stop. Porque teve uma batida logo na segunda volta, primeira volta. Teve uma batida na primeira volta, bandeira vermelha, todo mundo voltou pro pit stop, trocou de pneu durante a bandeira vermelha e ninguém mais fez pit stop ao longo da corrida. Né? Então, foi uma corrida sem pit stops, foi uma corrida sem ultrapassagens, e aí eu acho que essa corrida especificamente acabou influenciando na decisão de, a partir desse ano, ter a obrigatoriedade de 2 pit stops, especificamente no GP de Mônaco. É importante lembrar, nenhum outro GP do calendário vai ter uma regra específica como essa. É apenas o GP, pelo menos por enquanto, né? É apenas o GP de Mônaco que tem aí 2 pit stops aí exigidos. Mas por que é difícil ultrapassar em Mônaco para você que não faz ideia do porquê ou, enfim, imagina, mas não sabe? Porque, assim, os carros mudaram muito de tamanho. Aí na tela vocês estão vendo o carro da época do Senna, ali, da década de final da década de 80. Esse carro, ele era muito menor do que os carros de hoje são, né? Então tem até um comparativo aí, não vai dar para ver tão bem assim, mas tem um comparativo da exposição do Senna que a gente teve aqui na semana do GP de São Paulo do ano passado, e dá para ver os 2 carros um do lado do outro. Se vocês olharem nessa plataforma preta aí embaixo, o carro amarelo, que é o carro dos dias atuais, ele ocupa a plataforma quase que inteira. Enquanto que o carro da época do Senna, ele ocupa ali, sei lá, metade da plataforma, basicamente. Então, assim, era uma diferença de tamanho muito, muito gritante, assim. E aí, obviamente, que em um circuito tão estreito quanto é o circuito de Mônaco, isso faz uma diferença absurda, né? Isso faz uma diferença absurda. E aí a gente não tem muito espaço para acontecer ultrapassagem, exceto em lugares muito específicos, assim, e aí acaba sendo muito difícil de fazer a ultrapassagem. Então a pergunta que fica para você, Sr. Rafael, é se você concorda em criar uma regra específica para tentar resolver um problema específico. Eu disse isso aqui quando essa regra foi instaurada, e volto a dizer, eu acho que eu sou contra criar regras específicas para qualquer GP do calendário, exceto o GP de Mônaco. Porque o GP de Mônaco também é um GP muito específico. Então, eu acho que no caso de Mônaco especificamente, eu sou a favor dessa regra. Eu disse também, eu não acho que vai ser algo que vai mudar a qualidade da corrida. O GP de Mônaco não vai virar a oitava maravilha do mundo, porque agora tem 2 paradas obrigatórias. Eu acho que tende a ser um GP ainda parado, um GP com poucas alternativas, mas eu acho que é uma tentativa válida. É uma tentativa válida e eu apoio, eu tô ansioso, esperançoso para ver o que vai acontecer, apesar de ter quase certeza que vai mudar pouquíssimo no andamento da prova. Então, cara, eu acho que mudar uma regra para um GP específico abre um precedente muito perigoso. Você disse isso também aqui já. Eu disse que porque tipo assim, cara, nenhum esporte do mundo tem uma regra específica para uma coisa, para um lugar específico. É tipo, você vai fazer uma regra para jogar no Santiago Bernabéu. Ah, não, no Santiago Bernabéu a trave vai ser menor. Sim. Ah, não, no estádio do Corinthians
a bola vai ser quadrada. Ou o gramado vai ser menor. Não, inclusive era algo que... Tinha aqui, Inclusive é algo que a FIFA corrigiu, que ela dava um tamanho mínimo e um tamanho máximo de gramado, mas não tinha um tamanho Ainda tem, na padronizado. verdade, mas hoje é muito pequena a margem. A margem é muito pequena. Então, mas antigamente era muito grande. E aí, pô, fazia uma diferença de fato. Hoje a margem que existe lá de tamanho de gramado não faz diferença. Então tudo bem, deixa lá porque realmente não faz diferença. Mas antigamente fazia. E aí, pô, não dá. Vira outro esporte. Você jogar no Serra Dourada com o maior campo possível e você jogar na casa do Nottingham Forest com o menor campo possível. Fazia muita diferença. Então, assim, eu não gosto muito da ideia de você ir criando regras, até porque, repito, abre o precedente para eles tentarem corrigir outros GPs que são ruins com regras específicas. Tipo assim, o GP da Austrália tá uma merda, faz 3 anos que ninguém gosta do GP da Austrália, então inventa uma regra aí. Né? Igual eles tentam fazer com o DRS às vezes. Não, bota 3 zonas de DRS, 4 zonas de DRS. Então, eu acho que abre um precedente preocupante. Porém, ao mesmo tempo, eu acho que eles entendem que a única solução é diminuir o tamanho dos carros e paulatinamente eles estão tentando fazer isso. Então, cada regulamento novo que surge, o carro vai diminuindo um pouco. Só que, obviamente, eles não vão diminuir o carro, não vão voltar pro tamanho que era do tamanho do Senna da noite pro dia. Né? Eu nem acho que eles vão voltar para aquele tamanho. Nunca. Mas, assim, eles não vão diminuir o tamanho do carro da noite pro dia. Tem que ser devagar. E a partir desse momento, pô, não dá pra você fingir que o GP de Mônaco não existe. Então eu entendo e eu sou a favor de eles tentarem salvar o GP de Mônaco. Eu até acho que eu falei que eu era contra quando surgiu, mas eu acho que se essa for a única forma que eles encontraram de salvar o GP de Mônaco, beleza, que façam isso. Né? Mas não façam isso para outros GPs e em outros contextos. Não, mas eu acho que isso não vai ser levado para outros GPs, porque, de novo, Mônaco é muito específico. A gente pode pegar, sei lá, o segundo circuito mais travado desse calendário, que é o GP de Singapura. As dificuldades que os pilotos têm de ultrapassagem, de gerar manobras, disputas roda a roda no GP de Singapura não são comparáveis ao que é o GP de Mônaco. Porque eu acho que o GP de Mônaco é algo muito singular mesmo. Então, eu não ligo de especificamente o GP de Mônaco ter uma regra diferente. Se cada GP de fato tivesse uma regra, no GP do Brasil você tem que fazer 8 pit stop, no GP da Espanha você tem que participar de uma tourada. E obviamente esse tipo de coisa aí não ia fazer sentido, mas eu acho que eu gosto da ideia da tourada. Especificamente pra Mônaco, eu acho que o GP da Espanha ia ficar bem mais legal. Mas eu acho que especificamente pra Mônaco eu sou a favor. E assim, eu também nem acho que é uma mudança tão grande. A gente pega, por exemplo, o GP de Imola semana passada e já foi um GP que praticamente todos fizeram 2 pitstops. Teve gente que fez 3 até. Então, tipo assim, não é algo que é muito fora da curva, algo que a gente não tá acostumado assim, é só meio que flexibilizar uma regra que já existe. Então, nesse caso específico, eu sou a favor e vamos ver aí o que vai dar. Vamos ver o que vai dar aí a Fórmula 1 e suas invenções. Mas eu quero saber as opiniões de vocês. Mandem aí no chat o que vocês acham que vai acontecer. Essa regra é boa, não é boa? Mandem aí que eu quero saber a opinião de vocês. Pedro Gomes falando aqui, ó. Muita gente fala do reabastecimento, mas com todo respeito, se voltar não vai mudar nada, pois quando tinha as estratégias eram engessadas, o que fazia as corridas serem mais chatas. Eu acho que até na esteira dessa mudança de regra em Mônaco, a gente tem muita nostalgia, né, das coisas, tipo, bom era antigamente. Até isso que eu falei, né, dos carros serem menores e tudo mais. Apesar dos carros serem menores, não necessariamente todas as corridas de Mônaco eram boas. Também, vale dizer isso, né? Mas a questão do reabastecimento realmente acho que não faz muito sentido, até por questão de segurança, né, que foi o motivo maior deles terem tirado. O Diogo Henrique falando aqui, ó, esperamos que não possa contar as paradas com safety car, esse seria um molho maior. Não, aí não tem como fazer, na real. Não tem. A pior coisa que pode acontecer é ter uma bandeira vermelha na volta 1 de novo. Exato. Porque aí vai ser uma corrida normal com uma parada. Vai virar uma corrida de uma parada só. Sim. Mas aí pelo menos vai ter uma parada, né? Coisa que não teve na última. Que não teve ano passado, sim. Na última corrida. E chuva também, né? Isso. Quando chove, você anula essa necessidade de fazer qualquer parada. Você pode fazer a corrida inteira sem parar, se for necessário. Exatamente. O Everton falando aqui, ó, lembrando um outro detalhe importante, ó. Os carros são maiores e mais pesados. O peso mínimo em 1990 era de 505 quilos. Atualmente é 798. Fora o peso do combustível. Inclusive, eu sou a favor da volta do reabastecimento, né? Muitos reclamam do peso dos carros.
Não, eu acho que Eu sou contra a volta do o reabastecimento. abastecimento inibe a disputa em pista. Eu sou contra a volta do reabastecimento, mas eu acho realmente que os carros deveriam ser mais leves. Enfim, tá aí. O Luca tá falando aqui que a final do Mundial, Goiás versus Nottingham Forest, seria Você viu o que uma teve boa final. num jogo lá da Championship, que era Sunderland contra... não vou lembrar qual era o time agora. E um dos times, esse time que foi contra o Sunderland, eles tinham o latereio muito forte. Tipo assim, mano, passou do meio de campo o latereio. Um negócio assim bizarro. E aí o Sunderland, quando eles foram jogar em casa, eles pegaram as placas de publicidade e jogaram pra dentro do campo. Pro lateral não ter o impulso, Genial. E aí matou o latereio dos caras e eles ganharam a partida. Matou. André Teixeira falando aqui, eu sou a favor porque latereio é a morte do futebol. André Teixeira falando aqui, sugestão para Mônaco, chuva artificial e as equipes não podem usar o pneu de chuva. Ia ser ótimo, o Lance Stroll ia estar muito bem. O Charles Leclerc não consegue completar uma corrida em Mônaco em condições normais. Imagina nisso aí, ele ia infelizmente parar dentro do mar lá. É a versão futebol de sabão da Fórmula 1, né? Rapaz, tá aí. Enfim, mandem as opiniões de vocês aí que a gente sempre gosta de saber. Até quando são essas ideias malucas. Perfeitamente.